Olá, aluno, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula. Nós vamos falar a partir de agora, dentro do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, sobre a parte de remuneração. Uma parte legal, né? Bacana saber como nós ganhamos dinheiro com as ações, né? A gente sabe que uma das formas de ganhar é a valorização das ações. Você compra uma ação e espera que ela suba de preço. Mas também a gente pode ganhar dinheiro através dos dividendos, dos juros, né? Dos proventos, como nós falamos, que as empresas pagam. Então agora a gente vai entender melhor como é que funciona esse processo nessa nossa aula. Bom, a remuneração dos acionistas, acionista é quem compra ações, né? Você, investidor da empresa, ela se dá então basicamente por esses três meios, através das ações, da valorização, né? Através dos dividendos que são pagos periodicamente, a gente vai entender melhor, e através dos juros sobre capital próprio JCP. Com relação à valorização, você compra uma empresa lá, uma ação por R$ 11,70, como é esse exemplo aqui, daqui a pouco ela estava valendo R$ 15, R$ 16. Veja, você em 16 dias, nesse caso, isso aqui é um gráfico diário que vocês estão vendo nessa tela, né, em 16 dias a ação se valorizou 40%. Claro que isso não acontece todos os dias, né? Que bom se sempre fosse assim, você comprar um papel e ele simplesmente valorizar 40% em 2 semanas e pouco. Mas, nesse caso, aconteceu. É uma ação da Petrobras, por sinal. Isso foi em abril de 2014. Tá? Talvez um pouco aí motivado por questões eleitorais, enfim, campanhas para as eleições presidenciais. Mas o fato é, a ação subiu 40%. Então, quem comprou a ação nesse período teve esse ganho de 40% de valorização. E aí, se quiser, pode vender as suas ações e colocar esse lucro no bolso. Agora, como é que funciona a distribuição de lucros de uma empresa? Uma parte do lucro da empresa normalmente é distribuída aos acionistas. E uma outra parte é incorporada ao patrimônio da empresa. Para quê? Para que a empresa tenha fôlego, tenha condições, tenha capital para fazer novos investimentos. Como é que uma empresa cresce normalmente? Não é reinvestindo seus lucros? Então as empresas pegam geralmente um pedaço, lá, uma parte do seu capital, pagam essa parte para os seus acionistas sob a forma de dividendos, a gente chama isso de dividendos, e o restante do dinheiro então fica no caixa da própria empresa. Nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, aparece exatamente isso. A empresa teve lá, no ano 1, ela era um tamanho X, aí ela lucrou Y, agora ela vale X mais Y, ou seja, a empresa teve um crescimento, a empresa aumentou seu patrimônio pela incorporação desses dividendos. O que acontece no ano 2? Agora, a empresa maior, ela tende a lucrar mais, ela vai ter um lucro de novo. No ano 3, agora ela é maior, ela vai lucrar mais. Então, dessa maneira, a empresa vai evoluindo, vai crescendo, vai ampliando o seu poder de atuação ao longo do tempo através desses dividendos, desses lucros, aliás, que ela obtém. Mas, enfim, falando dos dividendos. Dividendos, como nós vemos, é a parte do lucro que a empresa tira do caixa e paga para os acionistas. Quanto a empresa deve pagar? Cada empresa estabelece um valor, um percentual do lucro que será distribuído. Pela lei das SAs, é no mínimo 25% do lucro. Mas se a empresa quiser chamar os investidores para uma assembleia e convencionar que ela vai pagar mais, ela pode fazê-lo. 30%, 40%, 50%, 80%, enfim. Aí a empresa estabelece a sua regra de pagamento de dividendos. Então, dividendo é esse dinheiro que vai para o acionista. Periodicamente a empresa faz a apuração de resultados e paga os dividendos. Pela lei, pela regra, na verdade, da CVM, tá? A CVM é Comissão de Valores Mobiliários, onde a empresa está registrada e por quem ela é fiscalizada, a CVM exige que as empresas entreguem balanços trimestrais, ou seja, cada trimestre a empresa tem que mandar um balanço. Não é um balanço anual, é um balanço trimestral, portanto são 4 balanços no ano. Como a empresa normalmente ela faz 4 balanços no ano, também muitas empresas acabam optando por pagar lucros 4 vezes ao ano, 3 vezes, ou então 2 vezes, algumas fazem semestralmente, ou então elas podem fazer uma vez. A lei diz que a empresa tem que pagar dividendos pelo menos uma vez ao ano. Tá? Se ela quiser pagar com mais frequência, pode, não tem problema nenhum. Mas pelo menos uma vez ao ano ela tem que distribuir no mínimo 25% dos lucros, podendo ser mais que isso e podendo ser com uma frequência maior do que esta. Então cada empresa ela divulga, ela cria a sua regra, a sua política de dividendos. Aqui a gente fez um exemplo simples de como funcionam esses dividendos.
Veja, imagine uma empresa qualquer, ABCD lá, o código do papel, ABCD3. Tá? Essa empresa teve um lucro de 10 milhões de reais. Imaginemos que essa empresa tem um payout de 25%. O que é o payout? Payout é uma palavra em inglês também que a gente usa no mercado, que significa quanto, quer dizer, qual o percentual do lucro a empresa está distribuindo como dividendos. Nesse caso, a empresa está cumprindo a regra, que é 25% dos lucros. Então, se a empresa lucrou 10 milhões, ela vai distribuir 2,5 milhões. Os outros 8,5 ficam no caixa, lembra que falamos? Para fazer investimentos. 7,5, desculpa. 7,5 ela mantém no caixa e 2,5 ela distribui para seus investidores. Nesse caso, a empresa vai pagar exatamente R$1 de dividendo por cada ação. Então, o dividendo ele é sempre proporcional à quantidade de ações que o investidor possui. A empresa vai distribuir, sei lá, 500 milhões de reais em dividendos. Imagine que a empresa tem lá 1 milhão de ações. Se ela vai distribuir 500 mil reais e ela tem 1 milhão de ações, cada ação vai receber 50 centavos. Tá? Então, é simples. Basta pegar o lucro que a empresa vai distribuir e dividir pela quantidade de ações que a empresa possui e aí cada investidor vai ganhar proporcional a esta quantidade. Quem tem 1.000 ações vai receber um valor X, quem tem 100 ações vai receber menos, quem tem 1 milhão de ações vai receber infinitamente mais. Então, é proporcional, sempre essa regra, é muito simples, não tem como errar. Agora, imaginemos que essa ação na bolsa está valendo R$50. Se a empresa está pagando R$1 por ação de dividendos, isso quer dizer que ela está pagando 2% sobre o capital em forma de dividendos. Esse 2% a gente chama de dividend yield. Dividend yield também é um termo em inglês que significa exatamente isso, percentual que representa esse dividendo distribuído pago sobre o capital investido. Eu investi R$50 comprando essa ação, ganhei R$1 de dividendos, o que corresponde a 2% do investimento sobre o valor que eu coloquei. Tá? Então está aqui ali a explicação do dividend yield, o percentual sobre o investimento que voltou para o acionista sob a forma de dividendos. Tá bom? Então esse é o dividendo. Dividendos, gente, sempre são creditados na conta do investidor na corretora. A partir do momento que você fez um cadastro na corretora, você tem ali a sua conta corrente e todos os créditos são lançados nesta conta. Então a empresa vai te pagar lá R$500 de dividendos. Você vai receber um lançamento lá dizendo dividendos, empresa tal, R$500. Vai estar lá na sua conta de forma absolutamente transparente. Detalhe, quando a empresa anuncia os dividendos a serem pagos, eles normalmente não são pagos naquela data. Aquela é a data que serve como base para saber quem vai ganhar dividendos. Por exemplo, a empresa, eu tenho lá ações da Ambev. A Ambev anunciou hoje que ela vai pagar dividendos de R$1 sobre cada uma das ações de quem tem. Se eu tenho essa ação na minha carteira hoje, eu tenho direito a esse dividendo. No pregão de amanhã, eu já poderia vender essas ações, mas sem mais o direito ao dividendo, porque o direito ao dividendo é meu, já é um direito adquirido. Então, mesmo que eu venda essas ações amanhã, eu ainda não recebi o valor dos dividendos, mas eu já tenho direito a eles e eu já estou vendendo essa ação X, que a gente chama, quer dizer, ela já está descontada do dividendo. O dividendo, provavelmente a Ambev vai acreditar na minha conta daqui a 2, 3, 4 meses. Tá? Mas, mesmo, como eu falei, eu vendendo essa ação durante esse período, eu terei direito a esse dividendo. E quem comprar essa ação amanhã não passa mais a ter o direito, porque a empresa já distribuiu o dividendo. Na próxima distribuição que a empresa vai fazer, quem estiver com a ação na sua carteira naquele momento vai receber os dividendos. Tá? Tá claro isso? Então, geralmente o pagamento é um pouco depois, alguns meses depois da data da distribuição do anúncio dos dividendos. Mesma coisa acontece com o juros sobre capital próprio. Mas o que é juros sobre capital próprio? É uma forma que a empresa tem também de remunerar os investidores pela confiança, por estarem depositando o seu dinheiro, né, comprando ações daquela companhia, incentivando a empresa, fazendo ela crescer, né, dando fôlego, digamos assim, para aquele negócio. Então, por que uma empresa paga juros? Ela tem basicamente uma vantagem fiscal nessa operação. E isso torna o pagamento de juros atraente. Por isso que as empresas têm interesse em pagar juros para os seus acionistas. A empresa é obrigada a pagar juros sobre capital próprio? Não, nenhuma empresa é obrigada. Tá? Como nós vimos, dividendos ela é obrigada a pagar, no mínimo 25% do lucro. Juros ela não é obrigada a pagar. Mas se ela optar por pagar juros,
tem dois detalhes, duas vantagens aí. Ela pode descontar esse valor que ela paga como juros dos dividendos, que legalmente ela tem que pagar. Então, para efeito de remuneração do acionista, pode ser somados dentro desses 25% os juros que forem pagos. Tá? E a empresa tem incentivo fiscal, tem vantagem fiscal para fazer isso. De que maneira? Quando a empresa paga dividendos para um acionista, esse dividendo já sai da última linha do balanço, ou seja, do lucro líquido da empresa. Então a empresa pega lá seu faturamento, desconta as despesas diretas, despesas de produção, desconta as despesas indiretas, desconta os custos, né, indiretos que a empresa possui, desconta os impostos e aí você tem um lucro líquido. Ou seja, este lucro líquido já foi tributado pelo imposto de renda, pela contribuição social, por todas as contribuições e impostos que as empresas têm que pagar. Quando uma empresa opta por pagar juros sobre capital próprio, esse dinheiro sai do caixa da empresa antes dos impostos. Tá? Juros é uma despesa para a empresa, contabilmente entra como uma despesa. Então você pega o faturamento da empresa, menos o custo de produção, menos as despesas financeiras, onde vão entrar os juros também, e aí você calcula os impostos. Portanto, para a empresa é um bom negócio porque ela vai pagar menos impostos se ela pagar juros aos acionistas. Ela desconta esses juros pagos dos dividendos a serem pagos, então praticamente para o investidor, o juros sobre capital próprio passa a ser uma espécie de antecipação de lucros. Né? Com detalhe, como a empresa não foi tributada nesse dinheiro que ela acreditou na conta dos clientes como juros, os investidores serão tributados. Então, cada investidor vai receber um débito de 15% sobre o valor que ele está recebendo sob a forma de imposto de renda. A própria corretora, na hora de acreditar o dinheiro na conta do cliente, já desconta os 15% e acredita o valor líquido. Então, o investidor não precisa se preocupar com nada. Mas o fato é, ele é legalmente investidor, o pagador desse imposto de renda, e não a empresa. A empresa acredita o valor bruto e o investidor recebe o valor líquido. A corretora desconta o imposto de renda e já manda para a Receita Federal. Lá na sua declaração de ajuste anual, na pessoa física, na virada do ano, você vai declarar esses valores. Existe um campo lá onde você tem lá rendimentos, com tributação exclusiva definitiva na fonte. Lá você vai lançar juros sobre capital próprio. E os dividendos, por sua vez, serão lançados em outra aba, em outra página da sua declaração de imposto de renda, que vai ser em rendimentos isentos e não tributáveis. Porque o dividendo realmente é isento para a pessoa, para o investidor, porque a empresa já foi tributada. O juros sobre capital próprio, o investidor paga imposto de renda, mas a empresa não foi tributada. Então veja, não pode haver bitributação, mas em algum momento o dinheiro tem que ser tributado. Esse é o resultado. Se a empresa paga juros, é o investidor que paga. Se a empresa paga dividendos, é a própria empresa que é tributada. Mas, no final das contas, como eu falei, de alguma maneira vai ser tributado. Para investidor, geralmente é bom receber juros sobre capital próprio, mesmo ele sendo tributado. Por quê? Porque a tributação aplicada a ele é de 15%, enquanto que para as empresas geralmente é mais, é em torno de 25% do lucro que a empresa paga como imposto de renda. Então, ainda assim, o líquido final que sobra para o investidor é maior. Então, não fiquem chateados, não fiquem tristes se a sua empresa que você comprou ações pagar juros sobre capital próprio. Fiquem felizes porque ela está, de fato, preocupada com o investidor e está preocupada com ela mesma, que, por sua vez, é uma coisa também bacana para o investidor. Agora, tem algumas regras, também alguns limites para pagar juros sobre capital próprio. Um dos limites é no máximo TJLP ano, tá? A TJ hoje está em torno de 5, 6% ao ano, então é em torno disso que a empresa pode pagar como juros, o resto ela tem que pagar como dividendos e no máximo metade do lucro do exercício pode ser pago como juros, o restante obrigatoriamente passa pela rúbrica de dividendos. Ok? Então juros sobre capital próprio, uma remuneração importante, mas nem todas as empresas pagam, elas não são obrigadas a pagar, elas podem pagar essa remuneração toda como dividendos. Não quer dizer que se a empresa paga juros e dividendos, ela paga mais do que uma outra que só paga dividendos. Como eu falei, ela na verdade troca dividendos por juros sobre capital próprio normalmente, o que é bom para todo mundo, como nós vimos. Bom, resumindo essa história, então, como é que o investidor ganha? Pela valorização das ações, pelos dividendos, mais juros. A gente fez uma formulazinha aqui para facilitar essa conta. Quer dizer, o investidor, o ganho, o retorno total do investidor é
Preço atual da ação dividido pelo preço inicial da ação, menos 1, vezes 100. Tá? E aí nós temos, por exemplo, aqui a gente pegou um exemplo de Bradesco, entre 2004 e 2014, a gente pegou um período de 10 anos, para vocês terem uma boa ideia de quanto a empresa remunera nesse período. Tá? A ação na época valia R$ 3,41, já descontados os dividendos todos que ela pagou durante esses 10 anos, e a ação vale, nesse momento, R$ 34,76. Ou seja, no período 2004-2014, a ação se valorizou 919%, somando todos os ganhos que o investidor teve com esse papel durante esse período. Tanto a valorização das ações, pelo crescimento do banco, enfim, do negócio, quanto pelos dividendos, geralmente o setor bancário paga bons dividendos, quanto pelos próprios juros, que nesse caso o Bradesco inclusive paga juros todos os meses. Ele vai antecipando com juros todos os meses, depois no ajuste lá no semestre, ele paga um adicional de dividendos para fechar essa conta. Tá bom? Então o investidor pode ganhar dividendos, pode ganhar juros sobre capital próprio, pode ter bonificações, como pode ter também subscrições que podem ser vantajosas e podem trazer ganho de capital a ele. Mas isso eu vou falar na próxima aula, tá? Onde a gente vai falar sobre esses processos. Para fechar essa aula, para fechar esse assunto de hoje, eu quero só mostrar para vocês aqui as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa entre 2009 e 2013. Nós pegamos aí um período de 5 anos para a gente ter uma ideia de quanto as empresas pagam de dividendos. Gente, muito cuidado, eu não estou dizendo que essas empresas vão continuar pagando esses dividendos. Isso aqui são exemplos, não quer dizer que as empresas que pagaram esses melhores dividendos nesse período continuem a pagar tão bons dividendos. A maior parte, aliás, das empresas que estão aqui são do setor elétrico, que naquele momento passaram por um bom período de grandes lucros, baixos investimentos e distribuíram bons dividendos. O que não deve acontecer aí nos próximos anos, o que já não vem acontecendo. Então a tendência é que haja uma reviravolta aí nesse setor. Tá? Veja, mas nesse período de 5 anos, a gente avaliou aqui também, para efeito de análise, apenas empresas com volume superior a R$ 1 milhão por dia de negociação. Por que nós deixamos fora as outras? Porque tem muita empresa pequena, empresa com pouca liquidez, empresas que realmente não são expressivas na bolsa e que você não consegue facilmente comprar e vender, que pagam bons dividendos, mas que não tem liquidez na bolsa. Então a gente descartou elas, colocamos aqui apenas empresas que têm boa liquidez, que negociam pelo menos R$ 1 milhão por dia, né, e que pagaram ainda bons dividendos. Então nessa lista, veja aqui, de novo, eu coloquei 2 linhas de rentabilidade. Uma linha mostra o percentual de dividendos em média que essa empresa pagou nos 5 anos, e a última coluna ali, ela mostra o que? O percentual de retorno total no período, ou seja, se eu somar a valorização das ações mais os dividendos recebidos, quanto foi o ganho? Que é o que importa, no fim das contas, para o investidor, né? Às vezes tem empresas que pagam bons dividendos, mas as ações não se valorizam, então não vale a pena. Você ganha dividendo, mas perde no preço da ação, né? Tira de um bolso para colocar no outro. Agora, tem empresas também que não pagam bons dividendos, às vezes nem pagam, porque não tem lucros, mas as ações se valorizam porque as empresas são prósperas, enfim, conseguem ter um bom desempenho. Então, acaba que você tem essa compensação. Por isso, não rotulem as empresas. Não quer dizer que se a empresa não paga bons dividendos, não é uma boa empresa, ou você pode não ter um bom ganho nessa empresa. Às vezes, vale sim a pena avaliar a possibilidade de investir nas empresas que não pagam dividendos. Tá? Mas o dividendo no longo prazo, ele realmente contribui normalmente bem para a rentabilidade, para o ganho total, para o ganho final do investidor. Veja, nessa lista, no topo está a Eletropaulo. Por quê? Porque, em média, ela pagou 23% de dividendos ao ano. Vejam, sensacional esse dividendo. Foi disparada melhor. Tanto é que a segunda, que é a Taesa, pagou 16%. A terceira, que é a CEMIG, pagou 11%. Né? Então veja que a Eletropaulo realmente se destacou, né, totalmente desse grupo aí, pagou dividendos excelentes nesse período. No entanto, as ações se desvalorizaram no período ao invés de se valorizarem. E se desvalorizaram a tal ponto que mesmo pagando 23% ao ano de dividendos, as ações tiveram desempenho negativo, ou seja, quem investiu dinheiro nesses papéis perdeu 16% do período. Tá? Diferente da Taesa, por exemplo, que pagou em média 16% de dividendos ao ano e quem investiu nos papéis ganhou 415% em 5 anos. É um excelente ganho, né, gente?
A STET, a CEMIG, né, já falei, deu 11,2%, deu 103% de ganho no período, nos 5 anos. A STET pagou 10,7% de dividendos em média ao ano e deu 146% em 5 anos, uma boa rentabilidade também. A Light pagou também 10,7%, mas só rendeu 45% no total. E aí por aí vai, Transmissão Paulista, que também é energia, a Coelce, sempre foi uma ótima pagadora de dividendos, deu 196% de ganho. Né? Aí aparece a Telefônica Brasil, os bancos, Banco Daicoval, o Paine, o Paraná Banco, são bancos pequenos, mas bastante lucrativos. Né? Veja aqui o exemplo do Paine, por exemplo, ele pagou 7,9% de dividendos ao ano, mas nos 5 anos o ganho total foi de 462%. Né? Veja que são informações interessantes. A Eletrobras, por exemplo, é outra empresa que o governo andou sacaneando, que rendeu 6,4% de dividendos ao ano nesse período, mas as ações caíram e a rentabilidade total foi negativa, ou seja, mesmo ganhando dividendos você teve um prejuízo de 22%. Energias do Brasil subiu bem, Banco do Brasil subiu bem, Banco do Brasil também sempre pagou bons dividendos, enfim, tem aí ótimos exemplos. Eu queria mostrar para vocês lá no finalzinho dessa tabela, aparece o exemplo da Hering. A Hering foi uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, uma empresa que até algum tempo ninguém dava muitos créditos a ela, digamos assim. Mas ela começou a se destacar, começou a crescer, começou a evoluir, o mercado de varejo cresceu no Brasil, ela cresceu junto, abriu lojas aos 4 cantos do Brasil e se tornou realmente uma grande empresa de varejo, né, e não apenas uma fábrica, uma indústria de confecções, né, de camisetas de malha. E acabou que ela, durante esse período de 5 anos, pagou 4,8% em dividendos ao ano, na média. É um bom dividendo, mas não é aquilo tudo. Só que veja, as ações tiveram um desempenho sensacional nesse período. Então, somando os dividendos mais a valorização das ações, o investidor ganhou 1.377% em 5 anos. Vejam que ganho sensacional. Então, apesar de que o desempenho em dividendos não foi aquele, mas o desempenho dos papéis ajudou e na soma acabou tendo realmente uma ótima performance. Tá? Então, fiquem atentos às empresas que pagam bons dividendos. Aqui eu citei apenas alguns exemplos. Existem alguns setores no mercado que historicamente pagam mais dividendos e outros setores que não pagam bons dividendos. Né? Historicamente, telecomunicações, energia, mercado financeiro, varejo pagam bons dividendos. Mas, como eu falei, mudou um pouco agora, né? Principalmente elétrica e telecomunicações tendem a não pagar mais tanto. Mas ainda existem boas empresas no mercado pagando bons dividendos e vale a pena vocês realmente buscarem essas empresas. A própria corretora, de tempos em tempos, manda para você relatórios informando como é que estão o pagamento de dividendos. Enfim, à medida que os balanços vão saindo, a gente vai atualizando esses relatórios e informando vocês. Tá bom? Então fica esse recado aí. Espero que tenham gostado mais dessa aula aí. Falamos aí sobre dividendos, sobre proventos, juros, enfim, como ganhar dinheiro com as ações, com a valorização e com os proventos pagos. Tá? E na próxima aula eu vou falar sobre alguns processos, né, de bonificação de subscrição, os implits, os splits, né, alguns eventos que nós chamamos que podem acontecer nos papéis. Não perca então, até mais.